ela está culminando para um ápice. Práticas se repetem, características se repetem, mas ela não é cíclica. Ela tem um desenrolar. Mas é uma tese muito interessante. A filosofia por trás do pensamento marxista ou comunista, vocês vão entender por que eu estou usando esses dois termos e não estou colocando socialista para não ficar grande demais. Então, para entender de fato, a gente precisa olhar essa imagem. A tese do Marx. O marxismo questiona, as coisas têm que mudar. O socialismo, ele é a estradinha. E o comunismo é o nosso objetivo final. Como que isso se manifesta na realidade? Então o marxismo é o corpo. Ele é o conjunto de ideias. São as crenças fundamentais. Seria o hoje para ele. O socialismo, ele é a estrada entre aquilo que nós estamos vivendo hoje e pelo que nós estamos batalhando. Então, ele vai transitar por essa estrada, o objetivo é o fim da propriedade individual. Nós precisamos, para acabar com o fim da propriedade, a gente precisa exercer força. Você tem um iPhone? Tem. Você tem também? Você tem? Eu também não tenho. Vamos resolver esse problema aí. Você não tem esse direito de ter. Mas você vai querer que eu pegue seu iPhone? Não, é da Treta. Entendeu a raiz da treta? Tá lá. Então, essa mentalidade de acabar com a propriedade individual, ela parece na tese tudo que nós precisamos, mas ela não se aplica na realidade. Então, se nós estamos acompanhando um pouco da Venezuela, eles fizeram, final do ano, um decreto, não sei se é esse termo lá, mas que quem tem quem tem um filho pode ter um imóvel. Então, se tiver mais de um filho, você pode ter mais de um imóvel. Então, pessoas que tinham vários imóveis, que trabalharam a vida inteira e construíram, foram expropriadas pelo governo. Simples. Ponto, acabou, tá lá. Você tem muita casa, é errado você ter muita casa, os outros precisam de casa. Basicamente, esse é o caminho socialista. Então, é isso que nós vimos na Rússia, é isso que nós vimos, nós estamos vendo na Coreia do Norte. Eles ainda estão nesse meio do caminho. Só que tem uma característica que é conveniente. Como o socialismo é uma parte de transição, o povo ainda não sabe chegar lá. Eles ainda estão em transição, eles viviam de um jeito e a gente acredita que eles vão chegar em outro. O que a gente precisa? De um líder. A gente precisa de alguém que seja completamente comprometido com os ideais do povo, alguém que seja do povo, alguém que seja povão. Alguém que você olha e fala, essa é a tradução do povo brasileiro, venezuelano, etc. E esse cara meio que vai representar tudo. Ele é a nossa esperança, ele é gente como a gente. E ele vai nos guiar nesse processo, até o comunismo. Então você tem Chávez, você tem Maduro, você tem Fidel Castro, você tem Kim Jong-un, Stalin. São as pessoas que personificam essa esperança, que é muito parecida com o nosso Salvador, o Messias, aquele que vai iniciar uma nova era. Por isso que eu falei que é uma cosmovisão, não é uma posição política só, prioritariamente. Eles substituem aquilo que seriam isso, eles substituem aquilo que seria para nós o conceito de criação, o conceito de queda, que seria para eles luta de classes. Nós sabemos que é pecado. O que trouxe problema para o mundo foi pecado, não é luta de classes. Não começou com Adão e Eva brigando. Então, eles têm uma cosmovisão pronta e uma esperança escatológica, futura, de um mundo ideal.
Ai, que destino. O comunismo é o quê? Ele é o destino final. Ele é o coletivismo absoluto. É inclusive a ausência de governo, porque não vai precisar de governo. Qual que é o problema dessa mentalidade? Vamos lá, digam aí. 3 problemas. Nós temos 6. Se não falar logo, eu aponto. Vamos lá. Eu perdi. Eu tô assistindo uma série. Série quando você assiste, sabe, novo, não faz sentido nenhum. Mas é que os pais somem da cidade, só ficam os filhos. Nossa, você assistiu aquela série? Eu não tive Nossa, coragem. uma zoeira que eu não tô aguentando, porque não tem ninguém pra falar o que é certo e errado, assim, né? Não tem ninguém que manda sobre eles alguma coisa, não tem nenhum tipo de governo. Aí um já matou uma pessoa, aí eles estão tentando fazer um julgamento pra tentar prender esse cara, mas não tem cadeia. Nossa, tá um negócio tão zoado. Eles estão tudo com medo, porque não tem ninguém que fale, né? A ausência Pô, de uma a figura gente, de autoridade. porque lá nos Estados Se Unidos, organiza, né? desde criança, né, todo mundo estuda junto, aquele negócio. Aí uma virou pra outra e falou, nossa, eu não conheço aquele cara ali que tá comigo desde os 5 anos de idade, porque ele pode mudar e tal, né? Enfim, E a mas pergunta então, aí... o que dá problema no comunismo? Qual que é o ponto negativo que você quer ressaltar com o exemplo? Desordem. Simplifica. Então, Desordem geral. vocês concordam que esse coletivismo absoluto não se sustenta, não é realista? Eu acho que uma coisa também, por exemplo, a gente vive num mundo globalizado. As nações são interdependentes. A partir do momento que você se fecha nesse tipo de regime, você traz a pobreza para dentro do seu país. Seu país não é sustentável. A gente viu isso acontecer com Cuba e com a Venezuela. Então, faz parceria com a Rússia e tal, mas aí, assim, faltam produtos, falta o mínimo para a subsistência e a pobreza, e aí, assim, acontece pior do que no capitalismo. Porque o capitalismo não é um modelo perfeito, mas é o que está funcionando, vamos dizer assim. Não tem pra hoje. Mas aí que você vai verificar, assim, que uma mínima população que tem acesso ao básico. É uma inversão. É Generalizar a pobreza. E assim, a única forma de você chegar, no socialismo, a única forma de você chegar é trabalhar no governo para o governo. Sim. De você ter, então, assim, você vê isso. Que não é coletivismo, porque vai sempre ter um Aí você governo. pode ir pra Dubai comer um Para chegar aqui, não pode ter governo. Mas alguém ressalta algum problema dessa visão, ao seu ver? Você vai comparar com ditadura. E aí acaba Sim. sendo ditatorial. Mas a ditadura é só pra gente chegar lá. Vai durar um tempo definido, igual Cuba. Quantos anos tá? O filho, o irmão, quem mais vai ficar? Não falar e ficar, até morrer todo mundo. Não vai acabar. Ou até ter uma contra-revolução, Aconteceu com uma reação. Na verdade, eles fizeram uma revolução contra uma ditadura e implantaram outra. Exatamente. Mas qual é o problema do comunismo? Vamos lá. Vamos pôr a cabeça para funcionar. Falou sobre a anarquia, sobre o caos generalizado da falta de uma liderança. Ela falou sobre economicamente ser insustentável um país viver num mundo isolado, sozinho, alienado. O que mais? Qual outro problema? Eu acho que é a parte moral também, que é o principal. Porque o comunismo, o socialismo, eles são em cima de uma base onde não tem certo e errado, onde é tudo relativo. Onde não tem certo e errado e o ser humano é essencialmente... Bom. O ser humano é essencialmente bom. Se deixar todo mundo junto, todo mundo vai ficar bonitinho, se abraçar e beijar e cantar com baiá? Não. A gente vai nos matar. Nós vamos nos matar. Então isso não se aplica. Não tem como isso ser possível com a qualidade de ser humanos que nós temos hoje. E a qualidade de ser humanos que nós temos hoje é o que tem. Não tem, não existe, não evoluiu, não nada. É isso que tem. E além de ser um arquétipo, né, essa questão toda A figura da do líder. figura, o que acontece? Tem a questão da psicologia das massas. Porque o que ele faz? Ele, dentro desse arquétipo, ele controla a
mente das pessoas, entendeu? Ele tem esse poder, por quê? Porque ele tá nessa posição maioral. Personifica. Ele é a esperança. E aqui, no caso, ali, eles estão personificados ali naquela, né, vamos supor lá no Maduro lá, né? Ou no... Qualquer outro. Então, o que acontece? Vira uma histeria coletiva. As pessoas não sabem nem o que estão fazendo, então lá. Se você questionar uma pessoa dessa, por que Ela não você sabe está fazendo isso? pensar Ela não sabe diferente. responder. Acho que é todo Por problema quê? extremo. Porque ela entra na histeria coletiva. Entendeu? Isso, essa questão da histeria coletiva, ela acontece dos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda. Né? Isso é um processo da mente humana mesmo, é um processo da massa que a gente está estudando. É um emburrecimento coletivo. É como se a pessoa tivesse ela tá numa amnese, ela tá num êxtase, assim. Tá fora da realidade. E aquilo contamina geral, mano. E nós buscamos esse tipo de experiência em qualquer coisa. Seja na religião, seja no dia dos namorados, seja no casamento, seja na comida, seja no filme que eu estou esperando, seja na pós que eu estou fazendo. A gente tem esse ímpeto próprio. Então, nós vamos procurar alguma coisa. E existem pessoas que sacaram isso e que vão procurar oferecer, e se você não aceitar e eles tiverem poder, eles vão sobrepor sobre você aquilo que eles pensam. Então, pensar é um dos maiores atos de rebeldia que existe. E pensar glorifica a Deus. Deus nos deu cérebros para serem usados. Parece óbvio, mas o óbvio deve ser dito. E como eu costumo sempre dizer, isso daqui é o quê? Nosso manualzinho. Livro. Livros precisam ser lidos. Aí é o segundo passo. Se for interpretado corretamente. Mas quem não lê não vai interpretar, mas se lê ainda tem chance de interpretar errado. Então, frases famosas aí do Karl Marx. Alguém lê aí para nós? O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Sério que é dele esse? De boa intenção, o inferno tá cheio, é isso? Não. A dele é essa daí. Eu acho que essa outra Sim. deram uma arrumada. Mas ele está falando que não basta a boa intenção para implementar a revolução. Você precisa agir. Tem que entender dentro do contexto da filosofia. O que mais? Trabalhadores de todos os países. Não enxergo. Univos. Univos, né? Todos os países. Isso é uma proposta global. É uma proposta global. A União Soviética tomou vários países nessa proposta de fazer o bem. Não importa se você quer ou não, o bem vai goela abaixo. Esse bem. No fundo você quer, só que você é burro demais para pensar por si. Então, como eu sou um ser evoluído, eu vou pensar por você e vou te ajudar. E se você quiser pensar sozinho, eu vou acabar com você. Isso aí. Terceira, clássica. A religião é o ópio do povo. Olha o desprezo que ele tinha pela religião. A religião é o ópio do povo. Era uma droga muito comum. Ela serve para entorpecer, para te deixar fora do ar. Eu acho que essa frase, se a gente trocar o termo religião por religiosidade, ela cai bem. Mas não a religião, mas religiosidade, acho que sim. Entretenimento, comida, status, dinheiro, isso daqui funciona para dentro de qualquer realidade. A constatação dele de que nós criamos ídolos para que satisfaça o nosso coração e nós nos iludamos e não enfrentemos a realidade, ela é uma constatação correta. Contra quem ele vira isso, esse é o problema. Então a constatação ela é correta. De fato existem pessoas que usam a religião como muleta, enfim. E sabe o que me veio aqui um pensamento, não sei nem se eu vou falar besteira, não vou, porque tô meio... Mas Freud, né, é mais ou menos na mesma época. Como a teoria dele baseia no quê? Na pulsão. Porque ele fala, resumidamente, só para vocês entenderem um pedacinho que ele fala, que a gente sempre vai estar buscando alguma coisa. Sim. Sempre vai estar buscando, né? Resumido, ele fala isso. E tanto que assim, tem muita coisa que eu não concordo, né? Porque eu não
sou psicanalista, eu não suporto teoria dele, não, concordo. É verdade, eu tive. Não consigo, gente, não dá. Mas faz muito sentido quando você começa a estudar outros, porque era o pensamento da época. Não, e é uma verdade bíblica. Sim. Nós estamos em busca, quando o próprio Deus fala para Jeremias a realidade do povo, vocês me deixaram, a mim, a única fonte de águas verdadeiras, e fizeram para si cisternas rachadas. Ou seja, você tem uma sede na sua alma, e eu tenho, e eu vou buscar alguma coisa. Ou eu me satisfaço no Deus verdadeiro como sentido para minha vida, para minha existência, para minha realidade, ou eu vou procurar outras coisas. Isso é uma verdade bíblica. E qualquer verdade é verdade de Deus. Então pode ser qualquer pessoa que diga, mesmo que ela odeie a Deus, ela precisa usar a verdade de Deus para odiar Deus e usar a mente que Deus deu, enfim. A história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Essa frase eu realmente não entendi. Mas como não dá para tirar, e eu não vou gastar muito tempo pensando nisso, tudo que é sólido se desmancha no ar. Essa sim. Sabe por quê? Porque eu tenho uma série que eu adoro que chama Tudo que é Sólido pode derreter. E Isso aí, é uma baseado tese nisso, dele. Mas sabe o que é sólido? Eu não. Todas as instituições precisam ser desfeitas. A família, a religião, tudo que é sólido precisa ser desmanchado para que venha a revolução, para que venha o próximo estágio. Então até o próprio livro do Zygmunt Bauman, tudo que é líquido, amor líquido, relacionamento líquido, tudo líquido, é justamente porque ele veio de uma veia marxista. Ele tinha essa pegada. Não era radicalíssimo, mas ele tinha